Irmãos, só voltar aqui atrás, só para a gente ver novamente o texto aqui, o título da nossa lição, né? A lição 12, Esdras e Neemias combatem um casamento misto. E antes da gente entrar nos pontos da lição, eu queria só aqui para a gente ver o quão sério é esse assunto. Né? No texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 6, o verso 14, vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Aí ele vai dizer, que sociedade, ele vai perguntar, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E ele vai continuar perguntando aí, e que comunhão tem a luz com as trevas? Né? A questão do casamento, essa união, esse laço matrimonial é algo muito sério, que nós temos que tomar muito cuidado, porque podemos estar tentando aí fazer uma união de luz com trevas, e isso é completamente impossível. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Nós vimos aí a condição, o lar é criado para ser uma bênção, se observadas as orientações divinas para ele. E aqui, deixa eu até ver qual aqui, no capítulo, na leitura bíblica em classe aqui, o capítulo 9, o verso 2. Olha só como ele trata a nação de Israel, como ele trata esse povo, como que é o povo de Deus aos olhos de Deus, né? Como é a igreja aos olhos de Deus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, né? Fez o casamento misto. E aí, assim se misturou a semente santa, a semente separada, aquilo que era precioso, aquilo que é único para o Senhor, acabou se misturando por falta de sigilo, por falta de vigiar, acabou se misturando a semente santa com o povo desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Né? O olhar de Esdras para a nação de Israel era a semente santa, o povo escolhido, aquilo que Deus fez, estava se misturando e precisava mudar essa situação, precisava fazer algo a respeito. Né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre esse desejo de unidade, de nós sermos unicamente dele, não se misturar com o mundo, não abrir as portas, né? Não abaixar os nossos padrões para se adequar ao mundo, para que venham, né? Vamos manter o nosso padrão, aquele que foi ordenado pelo Senhor. Os objetivos da lição e o objetivo geral é salientar o perigo das uniões ilícitas, né? Salientar, né? Notificar, aí, fazer notório o perigo das uniões ilícitas. Objetivos específicos é apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, e destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar a esperar em Deus, né? Incentivar a espera em Deus. A nossa introdução vai dizer assim: nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Né? Iremos aí estudar o grave problema, é um grave problema, é algo que precisa ser sanado, é algo que precisa ser trabalhado. Né? Aqui, quem já casou, está casado. A união, eu acredito piamente de que a união matrimonial, o casamento, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda. Independente que se você casou com alguém que já era da igreja, que é um servo do Senhor, ou se você casou com alguém que era de fora. A partir do momento que você casou, você entrou debaixo dessa união eterna. Você vai ter que lidar com esse negócio agora. Né? Você teve o direito de escolha, você escolheu, agora você vai lidar e vai agarrar na oração, porque chegou num ponto que já não tem mais como você fazer nada. É só a oração mesmo para mudar essa situação. Mas aí, o casamento é algo eterno, é algo eterno. E aí, como nós vimos lá na Verdade Prática, está dizendo que o casamento foi criado por Deus para ser uma bênção nas nossas vidas, quando é observado os princípios bíblicos. Se não observa os princípios bíblicos, essa bênção não encaixa no seu casamento. Se você, na hora de escolher, na hora de tomar a sua decisão, não observou segundo os princípios bíblicos, agora você vai ter que agarrar na oração para Deus entrar na sua causa. Né? Aqui vai ser mais para um lado de a gente aprender,
nós que já casamos, nós que somos casados e temos filhos aí, para aconselhar os nossos filhos, ensinar que não se deve tomar essas ações, que não se deve se comportar dessa forma, né? Mas nós vamos estar aprendendo isso e vai ser de grande valia para a nossa vida, lembrando que é algo muito perigoso, né? É um problema muito grande se nós não observarmos isso. Ó. Os judeus, depois de haver voltado do exílio, tomavam mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo judeu começou a seguir as abominações dos povos gentílicos. Quando começa a mistura, aí cederam tudo, né? Abandonaram o princípio de unidade, de ser único na presença do Senhor, e abrir a porta, e aí até essa questão de ser só adoração a Deus começa a deixar de lado também. Então, quando se abre aqui entra um princípio, se você abrir a brecha, né, se você deixar entrar, não, isso aqui não vai ter nada a ver, vem um bojo, vem uma carroça cheia de coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Temos que travar, cortar o mal pela raiz. Né? O casamento entre judeus e gentílicos não pode haver entre nós. Um casamento de um cristão e de um gentil não pode. Pela Bíblia não pode. Nós não podemos tomar esse risco. Aqui é lógico que você vai falar assim, não, Reginaldo, mas eu conheço um fulano que casou com uma ciclana que casou com um fulano que deu certo. Que eventualmente ela veio para a igreja, eventualmente ele veio para a igreja, mas os casos são muito mais dos que não conseguem ser bem-sucedidos do que que fazem sucesso nessa batalha. Os números são maiores contra. Aí fica a questão, nós vamos querer tomar esse risco? Nós vamos querer que os nossos filhos peguem esse risco? Não, lógico que não. Nós vamos querer que eles obedeçam a palavra do Senhor para que nós tenhamos a certeza de que o casamento, que a vida, que vai ser bênção sobre a vida deles. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos aprender nessa lição de hoje. Glória a Deus. O primeiro tópico aqui, ó, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Bate sobre ele uma tristeza terrível. Né? Cai sobre Esdras um sentimento que falta palavras para expressar, uma angústia terrível que é como se tivesse moído ele por dentro. Porque quando ele recebe essa notícia, ele tem sobre si que muitas outras coisas estavam acontecendo por trás das cortinas. Ele entende que por causa desse casamento misto, por causa dessa coisa, eu coloco entre aspas, simples, né? Tão banal, apenas um casamento, um amor, eles se amavam, mas ele sabia que por trás daquilo lá estava vindo muita desgraça, muita falta de bênção, muita tristeza, muita falta de alegria sobre a nação. Né? E com isso tudo, o povo começa a se afastar da adoração a Deus, começam a adorar a outros deuses, e vai um monte de coisa que vai acontecendo. Quando Esdras sabe disso, cai sobre ele uma angústia muito grande. Por causa disso, isso é que é interessante. Ele não ficou somente angustiado. Quando ele fica sabendo disso tudo, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes, né? Rasgou seus vestidos, rasgou a sua capa, arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça, parece que ele estava sem ação, ele não sabia como é que ele ia reagir contra aquela situação. Ele rasga em sinal de desespero, em sinal de uma tristeza, de uma angústia tão grande, de se humilhar perante o Senhor. O que ele faz? Ele rasga as suas vestes, rasga a sua capa, arranca os cabelos da cabeça, porque ele entende que o que o povo estava fazendo era algo muito perigoso. Ele entende que quando está acontecendo aquilo que estava acontecendo era algo que ia trazer um prejuízo muito grande para a nação. Essa mistura, olha só, quando começa a se misturar demais, a pessoa, a nação, o povo começa a perder a sua identidade. Esdras, quando olha e fala assim, isso está acontecendo, os sacerdotes, está uma bagunça toda, o povo vai perder a identidade. O povo vai olhar e não vai identificar mais quem é judeu e quem não é, está tudo a mesma coisa. E por causa disso, e por ele entender o quanto Deus amava esse povo e quanto Deus não quer que isso aconteça com o seu povo, que Deus quer que o seu povo se mantenha santo, separado,
né, que Deus quer que nós nos mantemos assim, ele rasga as suas vestes em desespero, em angústia total. Né? Ele rasga as suas vestes e senta na praça atônito. Ele está desesperado. E aí, olha só, não somente isso, o que Esdras faz? Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Esdras, com com tudo isso que estava acontecendo, com tudo isso que estava se passando com o povo, ele só vê uma solução, só vê algo a fazer. Um pastor, ele diz assim: às vezes o barulho dos injustos só acontece por causa do silêncio dos justos. Porque o justo não fala nada, o injusto fala o que quer. Né? Parece que é o pastor Agnaldo Betti que fala isso. E eu achei essa frase muito interessante e muito cabível para o que estava acontecendo. Por causa de alguém ficar calado, por causa de ninguém falar nada, o povo estava andando debandado, estava andando à torta e à direita. E aí chega um momento que alguém tem que tomar uma atitude. E aí, olha só, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou. Eu quero ler para vocês aqui a oração. Ó. E disse Esdras, dizendo: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus? Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, iniquidade, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantar-nos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teu servo, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda, é pelas imundícias, dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção e encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não darei aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com o povo dessas abominações? Não te indignarás tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. É interessante que Esdras escuta tudo isso e ele só vê uma saída: orar a Deus. Ele só tem uma atitude, se humilhar perante o Senhor, rasgar as suas vestes e orar a Deus, deixar ali perante Deus a sua lamentação. Há momentos que nós temos que tomar uma atitude. A atitude de Esdras é drástica. A atitude que Esdras toma é algo que não está comum. Ele rasga as suas vestes, arranca os cabelos da cabeça, faz tudo isso para que o povo,
para que o povo se arrependesse das suas ações, né? E aí, ó, toda ação gera uma reação. É isso que nós precisamos entender. Nós orarmos, nós fazermos alguma coisa, nós nos indignarmos com a situação do mundo e não fazermos nada, não vai alterar em nada o que está acontecendo. É isso que nós precisamos aprender. Ah, mas eu não estou aceitando essa situação, mas está de braço cruzado, não faz nada a respeito. Esdras, quando viu aquilo, ele rasga as suas vestes e ora perante o povo. Fala perante o povo: Senhor, o povo abandonou os seus mandamentos, abandonamos os seus mandamentos, fizemos tudo isso. E aí, quando ele faz essa oração, faz tudo isso, acompanhando essa ação, vem uma reação. Ó, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Quando se tem uma ação quanto a uma situação, a algo que você está vivendo, a algo que a nação está vivendo, que a igreja está vivendo, se nós reagirmos de alguma forma, com certeza vai ter uma reação. Deus vai reagir em favor da igreja, vai acontecer algo, né? O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Olha só, Secanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo. Olha o que ele disse: agora, pois façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. As palavras de Esdras, o que Esdras expressou naquele momento, surte um efeito, né? Alguém olhou e falou assim: meu Deus, eu preciso mudar. Tem algo de errado, eu estou fazendo algo de errado, isso aqui não está normal, isso aqui não é aceitável para Deus, eu vou mudar. E ele, sendo conhecido por muitos judeus, ele se levanta e diz isso, fala assim: eu vou fazer um concerto aqui e vamos despedir essas mulheres de outras nações. Aqui só para a gente ressaltar, isso aqui não é uma discriminação, irmãos. Isso aqui não é que Deus está discriminando esse povo. Não, jamais. Jamais. Nos nossos dias, eu falo aqui com toda certeza, nós não podemos nos casar, ter esse tipo de relacionamento matrimonial, nos casar com quem não é cristão, com quem não é evangélico, com quem não é crente. Não podemos. Por quê? Ah, porque nós estamos discriminando quem não é? Não. Não, jamais. Né? Nós amamos quem está lá fora, nós amamos o pecador, amamos. Agora, nós não podemos manter esse tipo de relação. Por quê? Quando se acontece isso, nós estamos baixando, estamos descendo dos nossos princípios, abandonando os princípios. Isso aqui é um padrão, ok? O que eu vou dizer? Se a pessoa lá de fora quer entrar aqui dentro da igreja e quer se casar com alguém, ela tem que se adequar a um padrão. Ela tem que se adequar, não é você que tem que ir lá fora, não é o cristão que tem que ir lá fora. Ah, não, quantas pessoas que a gente conhece falam assim: não, eu vou casar, quando casar muda. Não muda. Não muda. Eu conheço pessoas dentro da minha própria família que se casaram, falaram assim: não, vai mudar, e está lá até hoje com anos e anos de casado, com filho velho já e tudo, e não mudou. Continua a mesma coisa. Nós não podemos fazer. Aqui, ó, isso aqui é uma coisa de padrão. Nós assumimos um padrão. Não, para mim casar vai ser desse jeito, perante a presença do Senhor, porque eu quero um casamento que seja bênção. Nós precisamos entender isso. Isso aqui não é porque quem está lá fora é pior do que quem está aqui dentro. Não. Nós é tudo ruim. A diferença é que nós estamos tentando, pelo menos, alcançar, atingir o padrão que foi exigido por Deus. A diferença é que nós estamos aqui buscando melhorar a cada dia. Agora, quem está lá fora não está se preocupando com isso. Não está se preocupando com isso. E aí os relacionamentos que a gente vê, quando acontece assim, na sua maioria dá errado. Ainda que case, parece que deu certo, mas o casamento não tem acompanhado a bênção. Você vai ver a fundo, tem a tristeza. Você vai ver a fundo, tem algo acontecendo que não condiz com a palavra do Senhor. Então, nós precisamos aqui, ó, isso aqui não é discriminação, não é porque nós somos melhores do que estão lá fora, não. É porque aqui dentro tem padrões, né, tem princípios a serem seguidos. Por que isso aqui? É para não haver uma mistura, para não se perder a identidade. Qual a identidade? A identidade de santidade, de separação, de servir a Deus. Porque, como que, ó, vamos pensar aqui todo mundo, aqui nós estamos numa escola, é para a gente pensar junto. Um cristão se casa com alguém que é lá do espiritismo, ok? Vamos, os extremos aí, vamos
Jogar lá para frente mesmo. Né? Se casa com alguém do espiritismo, como que esse relacionamento vai dar certo? Chega no dia de ir para o culto, o rapaz ou a moça vem para o culto, e o outro cônjuge lá, o rapaz ou a moça, vai para o terreiro de macumba. Como que isso vai dar certo? Se um está pregando Deus verdadeiro, o outro está lá no espiritismo, acreditando naquele tudo, adorando a sei lá o quê. Como que isso vai dar certo? É a mesma coisa de você colocar o jugo, né, em cima do boi e um boi querer ir para o lado, o outro não vai nem para frente, não vai nem para os lados e nem para frente. Fica agarrado ali, ou vai lutar até morrer. E aí você me fala, essa luta tem paz? Tem bênção? Não tem. Então, isso aqui que a gente precisa ver. Né? Aqui, ó, nós que somos pais, meus filhos estão novos ainda, mas vai crescer, vai chegar a essa idade de ter esse aconselhamento. Né? Aconselhe o seu filho. Você que ainda não se casou, pegue esse conselho. Essa fase, a fase de do descobrimento do cônjuge, não é depois de casado. A fase de se descobrir é no namoro, de entender as ideias, os projetos, se é a mesma coisa. Por que você vai casar com alguém que o marido quer uma mulher que vai ficar em casa, que vai trabalhar em casa, vai ser uma senhora do lar, a mulher quer ser uma grande... Como que vai ser? Não vai ter felicidade. Case com alguém que compartilhe os mesmos projetos. Porque aí vai ter a bênção, aí vai ter paz. Né? Dentro da casa do Senhor, que comparta a mesma fé. Esforça para fazer isso. Esforça para fazer isso, porque quando acontece isso, e aí, aqui, ó, quando a gente observa, a verdade prática, quando a gente observa os princípios, né, as orientações divinas, a bênção está sobre o lar. Não precisa correr atrás dela, ela paira sobre o lar. Tudo ocorre bem, há felicidade que não tem explicação, é somente Deus na vida do casal. Né? Então, nós precisamos viver isso, nós precisamos ter isso na nossa vida. Né? Então, abandonar já antes de fazer essas uniões, né, entre o cristão e o ímpio, nós precisamos evitar isso aí com toda a nossa força. Olha só, e o arrependimento do povo, né, causou aí primeiro em Secanias, né? Causou em Secanias e aí, eventualmente, o povo também se arrepende. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. Responderam todos, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. E aí, ó, o arrependimento, né, dentro do arrependimento, Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas, receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões, proibidas pela lei de Deus. Aqui, ó, só para a gente, dentro desse assunto de arrependimento, o povo se arrepende, e quando eles se arrependem, eles trazem essa palavra, né? Eles vão dizer assim seja conforme as tuas palavras, que nos convém fazer. E aí, dentro desse arrependimento, foram até escalados aí Jonatas e Jazeias, e auxiliados aí por 2 levitas, para supervisionar o encerramento dessas alianças. Era para deixar as mulheres, abandonar aquele negócio tudo, mudar totalmente a rotina da vida deles. Era para mudar totalmente o que eles estavam vivendo naquele momento. E aí, dentro dessa questão de arrependimento, às vezes as pessoas confundem muito arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você se preocupa com o pecado em si, com quem foi ofendido com o pecado. O remorso faz você ficar com medo da consequência dessa falha. Dá para entender? O remorso, você se preocupa com o que vai acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer comigo porque eu fiz isso? Ai, a consequência está vindo. Mas aí, o remorso não faz você abandonar aquela prática. O remorso, você passa aquilo ali, vê que a consequência foi até branda, não aconteceu aquilo que você esperava, você vai lá e pratica de novo. O arrependimento não. O arrependimento, você se preocupa com a sua situação, com como você deixou a outra pessoa, no caso aqui, falando do pecado contra Deus. O arrependimento fala, você pensa, meu Deus, como que Deus está sentindo ao meu respeito? Eu não quero mais que aconteça isso. E aí o arrependimento te faz abandonar as práticas. Por isso que diz arrependimento. O povo se arrepende e abandona as práticas do casamento misto.
Eles abandonam, o casamento se desfaz, não dá mais, temos que abandonar esse negócio tudo, e eles fazem isso, né? Eles abandonam isso aí e deixam de lado. Né? Em Provérbios 28 e o verso 13 vai dizer assim, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Né? Não adianta só confessar, tem que parar de praticar. No caso aqui, era preciso parar de praticar. Estava acontecendo ainda a mistura, precisava mudar aquela situação. Isso aí não era não. Ó. Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Né? Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Né? Até dentro dos sacerdotes, no meio dos levitas, estava acontecendo essa mistura, esse abandono dos princípios bíblicos aí quanto ao casamento. E olha só, um dos netos do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sabalate e foi afastado por Neemias. Não tem dessa. Não tem dessa. Se está... O que eu fiz aqui? Não deu. Está dando para ver ali? Voltou lá na introdução. Se eu consegue abrir. Obrigado. Eu estou... Né? E aí um dos netos aí não tem dessas, não tem que é parente, que se está errado tem que ser afastado, tem que tratar o caso, tem que mudar de situação. Né? Não adianta se é neto, se é genro, se é o que, sei lá o quê. Né? O importante é a obra de Deus, o serviço de Deus tem que ser feito com sinceridade, tem que ser feito por quem cumpre princípios. Dentro da casa do Senhor, para servir a Deus, tem que ser com sinceridade. Esdras combateu o perigo da união mista com contundência, com força. Né? Ele tratou o caso de verdade, não foi passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ô, coitadinho, não. Tem hora que tem que falar sério. Tem hora que tem que falar duro para que o povo mude as suas atitudes. Né? Esdras aí trata com contundência, com força, aquele mal. Que é interessante isso. Às vezes, numa primeira instância, parece que está sendo duro demais. Que confusão, né? Desfez um monte de coisa lá, ó. Mãe foi embora com o filho, aquela mistura toda. Mas isso era para prevenir um mal maior. Tem momentos que tem que jogar para fora, tem que trabalhar, tem que tirar aquela mistura, tem que ser duro. Porque para prevenir um mal maior lá na frente. Se deixa acontecer, o que seria da nação hoje? Nós não estaríamos aqui para falar disso, se essa mistura tinha perdido a identidade. Não ia saber mais. Um exemplo, só um exemplo do cotidiano. Eu trabalho muito com o irlandês. O irlandês, a língua original deles não é o inglês, é o Gaelic, que é o idioma original mesmo dos que falavam antigamente. Só que por eles serem invadidos pela Inglaterra, e aí pela Inglaterra ir povoando, a maioria dos irlandeses não falam mais o idioma. E são irlandeses. O que aconteceu? Perdeu a identidade por causa da mistura. Por causa da mistura foram as novas gerações, foram esquecendo o que era e não falam mais. Então, nós temos que tomar cuidado, por causa de uma pequena mistura, algo insignificante que está entrando, pode causar uma confusão e um prejuízo muito grande nas nossas vidas. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? E aí aqui eu vou também incluir, e por que uma judia não podia casar com um homem pagão? Né, para a gente ficar aí, alcançar os dois lados. Deus havia proibido o casamento misto. Aqui tem vários textos que vai dizer o Deuteronômio 7, 2 e 4, Êxodo 34 e 16, Josué 23, 12 e o 13, está tudo falando sobre isso. Ó. A finalidade dessa proibição, olha só, a finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Era para evitar que acontecesse essa mistura, que acontecesse esse abandono da fé genuína. Porque isso aqui pode acontecer com muita frequência. Se há essa mistura, se há essa coisa, acontece isso aí. Ou o homem vai seguir a religião da mulher, ou a mulher vai seguir a religião do homem. E aí, a maioria das vezes, como eu disse no começo, é sempre para o outro lado. Sempre perde. Sempre perde. Né? A maioria das vezes vai sair perdendo.
Aí, ó, outro aqui. Por que os judeus não deviam aqui? Ó, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Aqui nós vamos tomar 2 exemplos. O rei Salomão, olha só, ele contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Olha só, por causa desse casamento misto, o que aconteceu? Ocorreu a divisão do reino pelo seu filho Jeroboão. Por causa do casamento misto, por causa da mistura, houve uma consequência muito grande. Houve algo muito ruim que aconteceu no reino por causa disso aqui. Né? É o que eu disse, às vezes é algo insignificante que lá na frente causa um prejuízo muito grande. O rei Acabe casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Olha só, Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus por causa de um casamento, por causa de deixar alguém lá de fora entrar. Por causa de alguém não obedecer os princípios, não respeitar os padrões, acontece uma coisa dessa. Causa consequências terríveis. Causa consequências terríveis. E aí o casamento, ele não é algo para se experimentar. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Caso de novo. Hoje a sociedade vive isso. Não, é só casar, se não der certo, você separa e a bola para frente, vida que segue. Isso não existe no meio do cristianismo. Por isso que essa decisão de se casar tem que ser uma decisão pensada, orada, buscar de Deus para se tomar essa atitude, porque essa atitude você tomar essa atitude, essa decisão é uma decisão para a vida toda. Repito, para a vida toda. Vida toda, aí depende do tanto que você vai viver. Se você for viver pouco, a vida toda é pouco. Mas se você está pensando em viver muito, é muito tempo, meu irmão. É muito janeiro. E aí você imagina, você casa, ai, que amor, que beleza, que lindeza, é tudo um mar de rosas. E aí você não ora a Deus, você não conhece, você não tenta entender os projetos, planos, quem é a pessoa de verdade. E aí casa. E aí, meu filho, é carregar uma cruz pro resto da vida. E tem cruz que é pesada com força mesmo. E aí você não pode colocar a culpa em ninguém, foi você que tomou a decisão. E aqui, nós temos que orar a Deus para casar. Claro, temos que orar a Deus para tudo que nós vamos fazer na vida. Mas aí você não pode orar e esperar que Deus abra o céu e fale assim, meu filho, minha filha é fulano. Ou para o seu filho, vou orar para o seu filho, não, seu filho vai casar com fulano. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é você que tem que tomar a decisão, orar a Deus, pedir a Deus sinais, pedir a Deus que mostre, pedir a Deus que no dia a dia mostre, que tudo aconteça para a glória do nome do Senhor, e aí casa, aí o casamento vai ser uma bênção. Agora casa de qualquer jeito, só traz maldição, é divisão dentro da casa, é perseguição, é morte, é só desgraça. Por quê? Porque não toma uma decisão, não busca de Deus de tomar uma decisão. Então nós precisamos aí, nós aqui estamos... em contato com jovens, temos que falar isso para eles. Quem não é casado ainda tem que entender isso. Essa decisão pode trazer consequências ruins, ou pode trazer bênção. Aí fica ao seu critério, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a vida do seu filho? Aconselhe, converse. Nós precisamos fazer isso aí. A síntese desse tópico, nós vimos aí as consequências que trouxe. Por que não podia casar? Por que Deus não falou? Deus falou justamente por causa daqueles casos que aconteceu. Porque quando dá, Deus sabia, vai dar ruim, não vai funcionar. Vai trazer prejuízo. Se Deus está falando, meu irmão, obedece os princípios bíblicos que a bênção é certa na nossa vida. Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta conforme a história de Israel mostra. Deus proibiu porque a consequência... Como diz o mineiro, o fritar dos ovos dessa ação aí é ruim, é tristeza. Deus falou é porque nós temos que tomar cuidado, porque pode trazer consequências muito ruins para a nossa vida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer comentar aí, trazer um comentário para acrescentar? Amém? Olha só, Deus tem todo esse cuidado, com o povo judeu, com o povo de Deus, com a nação de Israel. E aí, olha só, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos.
Deus, quando fala isso, essa questão de santidade, essa questão de separação, de ser único para Ele, né, de ser um povo separado, de ser a menina dos olhos de Deus, de ser a semente santa, como a lição diz, como a Bíblia diz, né, Ele faz para isso mesmo, para que haja essa sobrevivência do povo, para que esse povo não se extingue. Olha só que interessante, a igreja do Senhor, isso é interessante, que é o nosso cotidiano, que é o que a gente vive. Há quanto tempo que a igreja está aí? Há quanto tempo que a igreja está aí e é separada, que é diferenciada no meio do mundo? Por quê? Porque a igreja decidiu não se misturar. Não é isso? A palavra do Senhor vai dizer assim, sede santo, sede separado, porque quem vos chamou é santo. Não se misture, santifique-se. É isso que está dizendo, é isso aqui retrata a nossa vida. Aí dentro dessa santificação nós não podemos nos misturar com o mundo, as práticas do mundo, o que o mundo faz. Não podemos nos casar com quem é do mundo, porque casando-se nós corremos um grande risco de começar a ter essas práticas. Aí quando acontece essa santificação, o povo sobrevive em meio a tudo, porque tem unidade, é separado. Ainda que sofre perseguição, assim como Israel sofreu, olha, a preservação do povo de Deus é considerada um milagre, quando se alinham as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, na Europa eles sofreram perseguição, o nazismo perseguiu eles, ali o Holocausto, tudo isso aconteceu com essa nação pequena, simples, mas porque decidiram se separar, não se misturar com o mundo. E às vezes por causa dessa não se misturar com o mundo, sofre perseguição, mas nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos, olha só, nós estamos aqui falando assim, não, eu não vou me misturar, ainda que me persigam, ainda que caçoem de mim, ainda que tentem acabar comigo, mas eu estou aqui porque eu estou seguindo os princípios bíblicos. Quando nós fazemos isso, aí, ó, é considerado um milagre. Quem fala assim, não tem condição, não tem explicação como é que sobreviveu, como é que esse povo está ali até hoje, miolinho, pequenininho. Está lá, ó, todo mundo ataca, todo mundo quer acabar com eles, mas não tem como acabar, porque Deus está sobre eles, porque a bênção do Senhor está sobre eles por causa da santificação. Não se misturam, não se misturam, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Mas fala, dentro da sua família, fala assim, não, a minha família não vai abrir mão dos princípios de Deus. Dentro da sua casa, não, nós não vamos abrir mão dos princípios, aqui não vai ter essa mistura. Ah, mas você não sabe como é que está lá em casa, meu irmão, vai para a oração, faça como Esdras. Se humilhe perante o Senhor, a oração traz resultado. Não tem como, Reginaldo, está acontecendo isso e isso. Nós estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Que na oração, se nós orarmos, se nós cairmos de joelho perante o Senhor, Deus pode mudar a situação dentro da nossa casa. Os seus filhos não vão se misturar, os nossos filhos não vão se perder. A nossa casa vai ter a bênção do Senhor sobre ela. Nós precisamos viver isso, acreditar nisso. Nós não pregamos, nós não servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos viver isso. Nós não podemos aceitar dentro da nossa casa. A nossa casa, eu quero aqui trazer uma analogia, a nossa casa é a nossa nação de Israel. É a nossa nação, é aquilo que está no nosso controle. Nós somos o sacerdote, é você que está responsável. Comece a orar, se humilhe perante o Senhor e Deus vai mudar a situação. Você vai ver. Você vai começar a ver o arrependimento nascer dentro do coração dos seus filhos, dos seus familiares, porque nós somos a nação escolhida, nós somos o povo santo. Nós somos a semente santa e se nós nos arrependermos, se nós confessarmos e deixarmos, Deus vai nos alcançar com a sua misericórdia. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, a preservação do povo judeu é considerada um milagre. A preservação do povo de Deus é considerada um milagre. Né? A nossa vida também não é outra coisa. Não é outra coisa. Se nós servirmos a Deus, nos santificarmos, vai ter gente que vai olhar e falar assim, não tem condição, não. É só um milagre na vida de fulano, é só um milagre na vida de ciclano, porque não tem lógica. E é só Deus mesmo, irmão. É só a bênção de Deus sobre as nossas vidas que nos faz prevalecer sobre as dificuldades. É só a bênção de Deus sobre as nossas vidas que nos faz vencer as adversidades da vida. No dia a dia, as perseguições, as tristezas, tudo isso é só através da bênção, né, da misericórdia do Senhor. O ponto 4, meus irmãos, já estamos quase acabando. E o horário também já está me empurrando aqui. O ponto 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Olha só, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi, a maior delas, no sentido espiritual, foi o envio de Jesus Cristo para o ser
para ser o Salvador do mundo. A maior bênção no sentido espiritual é Jesus Cristo. Isso aqui não tem dúvida. Né? Para tratar a nossa ferida na alma, para mudar a nossa situação, é Jesus morrendo na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Agora, no sentido material, nisso que nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia, na nossa vida humana, aqui a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Irmão, casamento é uma coisa maravilhosa. É bom demais. Tem dificuldades? Tem. Mas quando essas dificuldades são travadas e lutadas junto, o casal junto, até a dificuldade fica boa. O casamento, quando ele é na direção de Deus, quando tem a bênção de Deus sobre ele, não tem momento ruim que sobressai os bons. Você está me entendendo? Não estou dizendo que não tem momentos ruins. Tem os momentos ruins, mas os bons são melhores. Sobressaem. Quando você pensa, fala assim, nossa, a minha companheira, a minha mulher é uma bênção na minha vida. Eu te falo, meus irmãos, que quando eu comecei a namorar com a Marise, a gente conversava muito e eu conversando com ela, eu falei dos projetos que eu tenho, né, da minha chamada no ministério e tudo, eu falei com ela, falei assim, ó, eu gosto de você, né, tá surgindo um sentimento forte entre nós, mas a minha chamada é essa. O ministério que Deus tem para mim é esse aqui. Se você está disposta a abraçar isso junto comigo, nós vamos tocar para frente esse relacionamento. Agora, se não quiser, amém, você segue o seu caminho por um sinal que você não é para ser. Né? E eu não sou aquele que Deus separou para você. E aí ela falou assim, não, eu quero caminhar junto com você. E eu dou graças a Deus demais. Me ajuda muito. É um pilar na minha vida. Né? Quando um casamento é assim, quando tem esse diálogo, o casamento é para ser bênção. O casamento é para ser bênção. E eu dou muito graças a Deus pela vida da minha esposa. Uma ótima esposa, uma ótima mãe. Né? Então, isso acontece quando nós buscamos em Deus, os dois oram juntos. Né? Nós orávamos a Deus, nós buscávamos a Deus uma direção, se era aquilo mesmo que Deus tinha. E graças a Deus, o meu casamento é bênção na minha vida. O meu casamento é bênção. Né? O casamento tem que ser um lugar de refúgio, tanto para o esposo quanto para a esposa. No dia cansado ali tem que ser o oásis. Nós temos que ter isso. Isso significa a bênção de Deus nas nossas vidas. É o momento que você chega, está com a sua esposa, você está tranquilo. Quando o casamento é na presença do Senhor, olha só, a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é, e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Se não for no Senhor, você ainda está livre para casar. Só que aí você vai ter que arcar com as consequências. Se você quer a bênção, como nós vimos no começo da lição, o casamento tem que ser no Senhor. Aqui, ó, a expressão explicada aí, ó. O casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites. Felicidade, vocês estão entendendo isso aqui? Enseja, né, denota aqui uma possibilidade de felicidade sem limites. Quem gosta de ser feliz aqui, levanta a mão. Glória a Deus, eu gosto e muito. Né? O casamento, quando é no Senhor, a felicidade é sem limites. Não tem limites para a felicidade. É bênção, é glória na vida do crente mesmo. Olha só, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será infelicidade. Totalmente ao contrário. Casa lá só bate cabeça. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Um quer vir para a igreja, o outro quer ir para o forró. Um quer ver a live do culto, o outro quer ver a live sertaneja lá e vira aquele inferno dentro de casa. Não tem felicidade, é infelicidade certa. Aí você fica direito de escolha, também não estou te obrigando a fazer nada. Olha aqui, bacana esse aqui, hein? Uma palavra final sobre o casamento. Aí aqui só uma ilustração para a gente entender essa questão aqui. Giovanni foi muito feliz nessa imagem. O casamento no Senhor aqui, ó, laranja, uma metade da laranja, que a outra metade, não dá nem para ver a emenda, ó. Perfeito. Tudo, é uma laranja só. É o que a Bíblia diz, e serão ambos uma só carne. Agora tem uns rapazes que querem casar com a maçã. Não dá certo. Está todo costurado, cheio de remendo. Não dá certo, não encaixa um com o outro. Não tem jeito. Vai dar errado. O casamento misto é aquilo ali, não tem como. Misturou o negócio, não dá certo. Né? Se você chegar em casa e tentar fazer um suco de laranja com maçã, provavelmente vai ser ruim. Né? Eu não acho que é bom, não. Amém? Aí, olha só. Uma perfeita união entre os cônjuges envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. O casamento no Senhor tem essa união completa. Envolve o corpo, a alma, o espírito. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só
carne. Mateus 19, o verso 6, glórias a Deus. Casando-se o crente com quem? Com um que não é crente, pode naturalmente obter a união do corpo, sim, em parte da alma, é o sentimento, mas é impossível que haja a união do Espírito. Aí nós vemos o texto bíblico que nós lemos. Haveria alguma união entre o justo e o injusto? Haveria alguma união entre as luzes e as trevas? Não tem como aqui, ó. O Espírito não tem união, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Não tem como unir. É uma união parcial. E aí, por não ter o mesmo Espírito, não está... Aí, aquele texto, está o meu Espírito contigo, né? Está o teu Espírito comigo, como o meu está contigo. Não tem essa unidade, não tem essa união. Falta algo no casamento. Falta essa unidade, falta aquilo ali, né? Falta esse encaixe final. O casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Uma só carne. Você olha assim... A esposa começa a aparecer com o marido começa a aparecer com a esposa. Aí, olha só, lógico, todos nós temos defeito, tanto o marido quanto a esposa. Só que aí cada um vai adquirindo as qualidades um do outro. E aí vão se aperfeiçoando junto. E aí, ó, é essa união total, completa, uma só carne, começa a se parecer com o outro. Quando você vê a Marisa, você tem que ver um pedaço do Reginaldo junto também. Né? Na hora que vê o Reginaldo, tem que ver um pedaço da Marisa. E eu já mudei bastante, irmãos, por causa dela. Muita coisa que tem que mudar, né? Muita coisa que a gente vai mudando e vai aperfeiçoando no nosso dia a dia, né? Que você traz de lá e você tem que abrir mão no decorrer do caminho, você tem que ir mudando e se aperfeiçoando, graças a Deus. E aí até ter essa união total. Aqui, ó, findamos este assunto sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. A frase, né, a palavra de Deus para essa questão do casamento, espera em Deus. Aí aqui já não é para quem está casado. Você casou, o seu espera em Deus já passou. Você já esperou. Se você não esperou, agora você espera. Né? Espera em Deus, orando para Deus mudar essa situação. Para Deus trabalhar nessa causa. Agora, para quem é solteiro, né, espera em Deus. Espera em Deus. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural, isso é normal. Lembra-te de que Deus ouve a oração, olha só, lembra que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Deus mostrou para ele quem que era. No Brasil, eu não sei se aqui tem, mas no Brasil tem um movimento, hoje eu não ouço muito falar, mas há um tempo atrás eu ouvia bastante falar, que é o movimento Eu Escolhi Esperar. Dentro das igrejas, eu escolhi esperar para os jovens, né, na questão do relacionamento, de não sair pulando em relacionamentos à torta e à direito, eles vivem um movimento Eu Escolhi Esperar. E eu acho muito interessante e muito válido. Né? É lógico, você não é esperar de braços cruzados, e não, ora ao Senhor, busca a Deus, porque Deus vai entrar com a providência. Você vai. E aí não adianta você orar a Deus e caçar pessoas lá fora. Não vai ter como, não vai ter condição, né? Ora a Deus, busque alguém que comparta a mesma fé, que tenha a mesma ideologia que a sua, e aí a bênção vai te acompanhar. Espera em Deus, não é igual o texto aqui disse, ó, esse desejo de casar, de experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira, isso é natural, é normal, mas isso aqui não quer dizer que tem que ser amanhã, não. Né? Espera em Deus, tenha paciência, Deus está trabalhando, tenha certeza disso. Né? Deus está trabalhando ao seu favor, e quando acontecer no Senhor, na direção de Deus, a bênção é certa. Amém? Olha, ouça este bom conselho. A síntese do tópico 5 é: ouça esse bom conselho. Espera em Deus. Amém? Aos solteiros, espera em Deus. Espera em Deus, porque Deus tem o melhor. Às vezes você, correndo, você vai casar com alguém que vai trazer tristeza. E aí entra aquele ditado: o apressado come cru. Comer cru não é bom, né? Você experimentar, é melhor você esperar em Deus, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Giovanni, muito obrigado. Deus te abençoe. Aleluias. Graças a Deus, hein, irmãos? Quando o Reginaldo falava ali, eu estava ali pensando comigo, e comecei a escrever algumas coisas, e coloquei assim, que quando
que quando o mundo ao nosso redor está coçando a cabeça, perguntando o que aconteceu com o casamento cristão, o que aconteceu com o casamento, o cristão deve mostrar a glória de Deus no casamento e tudo que Deus nos dá com a aliança matrimonial. Ah, você não entendeu, né? Você não glorificou a Deus, então eu vou repetir. Quando o mundo ao nosso redor está coçando a cabeça, perguntando o que aconteceu com o casamento, o cristão deve mostrar a glória de Deus no seu casamento e tudo o que Deus nos dá na aliança matrimonial. Amém? Graças a Deus. E aí coloquei mais coisas. Nós devemos encorajar os jovens cristãos a não adiar o casamento e nem apressar o casamento, mas fazer do casamento uma prioridade nos anos críticos do início da vida adulta. Nessa causa, não temos mais tempo a perder. Amém? Graças a Deus, né? A nossa próxima lição, já encerrando o nosso trimestre, né? Quero estar convidando os irmãos, aquele também que está na internet, para que possa estar aqui na semana que vem, para que nós possamos estar terminando, né? Ou seja, dando encerramento ao nosso trimestre. Eu quero passar para o pastor Télcio, que estará fazendo as considerações finais. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, irmãos, estamos quase que encerrando mais um trimestre da nossa escola bíblica, né? Agora não é dominical, na terça-feira, mas no domingo passado, que é essa lição que seria ministrada no domingo, né? Na nossa escola bíblica dominical, a gente está lembrando também que foi o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E eu até pedi ao irmão Giovanni, geralmente o irmão Giovanni, eu já peço ele para começar e encerrar, mas hoje eu pedi para que eu pudesse falar nesse final, para lembrar dos irmãos da nossa escola. Nós estamos passando por esse momento difícil, esse momento dessa pandemia que mudou todo o nosso schedule, né? Mudou todo o nosso ritmo de trabalho, que é a escola dominical que nós temos no domingo pela manhã. E nós não estamos tendo no domingo pela manhã a escola dominical, mas nós estamos ministrando nas terças-feiras à noite a escola dominical. E domingo passado, ou seja, essa lição, nesse dia 20 de setembro, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E eu aproveito essa oportunidade para dizer para a igreja de Summerville, vamos estar aqui nas terças-feiras, irmãos, para aprendermos a lição. Nós já vamos iniciar uma outra lição agora no mês de outubro, né? Está aqui, a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no sofrimento e a restauração de Jó. Então, está aqui a nossa lição, que vamos dar início no primeiro domingo do mês de outubro, né? Que será... É isso mesmo, Giovanni? É essa lição aqui mesmo? Ela saiu atrasada, né? Ah, ok. Então, está terceiro trimestre aqui, mas é essa lição que vai ser, que nós estaremos usando no último trimestre da nossa escola. Então, eu quero, os irmãos que estão aqui, glória a Jesus pela sua vida, né? Que Deus possa continuar te abençoando. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas está faltando muitos para aprender a palavra de Deus, principalmente obreiros do Senhor. Nós precisamos valorizar mais esse dia. A gente, às vezes, afrouxa, né? Ah, não, ok, deixa para lá. Alguém diz assim, é a lição mesmo, e não vem. Não, meus irmãos, nós, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de valorizar. A pandemia está aí, a crise está aí, mas nós não podemos viver de crise, não. Nós não podemos ser levados pela crise. Nós temos que superar tudo isso e estar na casa de Deus. Viu? Nós temos que superar esse negócio aí. Desculpe, mas isso não é desculpa diante de Deus, não. Ah, não fui porque não. Isso não é desculpa diante de Deus, não. Você nunca vai achar desculpa diante de Deus. Não tem desculpa. Então, a palavra que eu quero deixar para a igreja do Senhor Jesus.
Nós precisamos de levantar a nossa cabeça. Precisamos de entender que para nós não mudou nada. E se mudou, tem que voltar ao normal. Servir a Deus não depende de crise, não. Servir ao Senhor não depende de crise, não. Se Jesus vier e você estiver vivendo o momento da crise, você vai ficar aí com a crise. Vai ficar aí com a crise. Porque no céu não vai entrar crise, não. Então, nós precisamos, irmãos, de levantar a nossa cabeça e vir para a casa de Deus. Não deixa nada barrar você, não, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Né? Obreiros do Senhor, cadê os obreiros? Onde estão eles? Então, pelo amor de Deus, meus amados irmãos, nós precisamos de levantar a nossa cabeça e entender que a obra do Senhor vai prosseguir até o dia do arrebatamento. A obra de Deus vai prosseguir até o dia do arrebatamento. Então, nós não temos nenhuma desculpa e dizer, nós estamos passando por esse momento mesmo, e se afastam, e se afastam, e se afastam, e se afastam. Meus irmãos, se Jesus vier, eu falei aqui no culto na quinta-feira, estou repetindo agora, se Jesus vier, numa época como essa, e eu quero até dizer para os irmãos que Jesus não vai vir num dia diferente desse, não. Viu? Se pegar o texto sagrado e começar a ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que nas proximidades, talvez, na época da volta de Jesus, a coisa vai estar pior do que isso. Em termos de crises gerais do mundo. Nós não precisamos esperar melhora desse mundo, não. Isso que aconteceu aí, essa pandemia, esse vírus, esse coronavírus, esse Covid, sei lá que nome que dá isso aí já estava predito na palavra de Deus, a gente já sabe dessas coisas. Mas isso não pode parar a igreja. Isso não pode parar os servos de Deus. E eu quero até dizer que são em épocas como essa é que os reais aparecem. Que os verdadeiros aparecem. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, a igreja, os obreiros, nós, os servos do Senhor, precisamos levantar a nossa cabeça. E como disse o escritor aos Hebreus, não se afastar da congregação. Viu, meus irmãos? Você que quem sabe, escolheu ficar em casa para estar assistindo. Teve um pastor nosso, nosso ministério, na nossa reunião que ele teve, ele disse, eu não deixo mais filmar, eu não deixo mais transmitir nem terça nem quinta. Se quiser assistir, tem para a igreja. E eu estou quase fazendo isso aqui também. Não quero, daqui a um bocadinho não vou deixar filmar mais, porque eu fico em casa. Chega de ficar em casa, vem para a casa de Deus. Aqui é o lugar de adorar ao Senhor, aqui é o lugar de servir ao Senhor, aqui é o lugar de estudar a palavra do Senhor. Isso aí é para aqueles que não são crentes, para a gente alcançar o mundo. Não é para você não, crente, você está errado aí fazendo o que você está fazendo. Tu está errado. A não ser que seja uma justa causa. A não ser que seja realmente, está doente, não pode vir, eu sei que às vezes você precisa ficar. Eu não estou também sendo aqui radical. Eu só estou me referindo àqueles que fizeram uma escolha. Não, agora eu vou ficar em casa, porque é a escola mesmo, é a escola dominical, então eu vou assistir por aqui. E tem uns que nem assistem nada, nem participam nada. Eu saí um pouquinho ali, entrei nas redes sociais, não vi quase ninguém. Saí só para me ver mesmo. Não vi quase ninguém nas redes sociais. O que é que você está fazendo? Isso vai ficar gravado. Talvez você não esteja me ouvindo, mas vai me ouvir depois pela gravação. O que é que nós estamos fazendo? Isso não é brincadeira. O reino de Deus está em jogo. Nós precisamos de tomar uma posição. Nós precisamos de tomar uma posição. Meus irmãos, o grupo de louvor some, desaparece no dia da terça-feira. Some todo mundo. Eu preciso falar. Eu sou o pastor da igreja e pesa em mim a responsabilidade. Cadê os homens da igreja, os varões? Onde estão os grupos? Somem tudo. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós temos, ou nós não temos. Você viu o que Esdras fez? Arranca tudo. Não está dando certo? Manda embora, sai tudo. Não pode ficar, não dá. Irmãos,
Crente é crente ou não é crente. Servo é servo ou não é servo. Eu não posso simplesmente chegar aqui, se eu falar isso, vou entristecer muitos corações, podem ir embora. Meus irmãos, eu prefiro ficar meia dúzia com o coração alegre, caminhando para o céu. E crendo na palavra de Deus. Crendo na verdade bíblica. Então vamos levar a sério as coisas de Deus. Vamos levar a sério. É sério. Deixa eu te falar, é sério. A obra de Deus é séria. Tem alguém que prepara tudo isso aqui e a gente simplesmente não valoriza. Troca tudo. Troca tudo. Alguém diz, pastor, não vou porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu irmão, você sabe que a terça-feira é dia do culto. Você sabe que a quinta-feira é dia do culto. Para que é que você coloca outra coisa? Que prioridade você está dando para o reino de Deus? Você tem desculpa? Eu sei que você tem, mas isso não é desculpa. Qual é a prioridade que você está dando para o reino de Deus? Obviamente, meus irmãos, eu não estou falando para nós que estamos aqui, porque estamos aqui, glória a Deus. Mas está sendo gravado, eu estou falando para quem ficou em casa e não quis vir. É para esses que eu estou falando. É para aqueles que trocaram, deram prioridade a outra coisa. E não estou aqui falando sem amor no coração. Eu estou falando porque se Jesus voltar e se você estiver assim, você não vai subir. E a culpa será minha, porque não falei. E eu não quero levar essa culpa. Eu quero chegar lá e não ter de que me desculpar diante dele. Não. É por isso que eu estou falando. Eu estou desincumbindo da minha responsabilidade. Você não tem desculpa diante de Deus. Eu não tenho desculpa. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Quantos dizem amém? Louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Louvo a Deus pela sua vida que está aqui, aprendendo a palavra de Deus. Não vou porque fulano, não vou. Uau! Você não passa de um menino. Você não passa de alguém imaturo. Você não passa de alguém que está perdendo o seu tempo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Irmãos, se ficar 2 ou 3 que esteja adorando ao Senhor, eu glorifico a Deus. Mas deixar de falar o que o Senhor me chamou para falar, eu jamais vou deixar de falar. Amém? Eu jamais vou, eu não vou, eu sou amigo, eu amo, o meu coração se derrete por cada um dos irmãos. Mas é por isso mesmo que eu estou te falando a verdade. Você precisa ouvir verdade. Verdade. Amém, meus irmãos? Quantos dizem amém? Depois de uma palavra tão bonita, tão maravilhosa que vocês ouviram a respeito de Esdras e Neemias, se bem que quando a gente trata desse assunto, dessa dissensão, esse desfacelamento do casamento místico, é um pouco meio duro também, meio severo, né? Mas aí vem uma outra palavra ainda mais dura, mas, sabe, a gente não está no tempo mais de ficar comendo só sopinha não, viu, irmãos? Ainda nem entrou o inverno, viu? Nós temos que comer coisa sólida, porque aqui está sendo forjado homens e mulheres com caráter de cristãos para entrar na cidade santa. Então, em nome de Jesus, lugar de adorar ao Senhor é na casa de Deus, juntamente com os crentes, juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, vamos ficar de pé. Não sei, sim? Vamos adorar o Senhor, né? Ainda não foi tirada a oferta, muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus.
Eu quero pedir a toda a igreja, você que está me ouvindo aí na internet, que é crente, pertence ao nosso ministério, pertence à nossa igreja, está me ouvindo aí, deixa a terça-feira e a quinta-feira como prioridade, viu? Prioridade é a casa de Deus. Prioridade. Dê prioridade a Deus na sua vida e o resto será feito. Agora, sabe de uma coisa? Se você não prioriza, você faz e sai de outra maneira. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós saibamos dar prioridade para o nosso Deus. Somos de pé, vamos agradecer ao Senhor nesta noite maravilhosa, e que o Senhor Jesus possa cada dia mais abençoar a sua vida. Amém? Lembrando que no domingo que vem será o encerramento, né, irmão Giovanni? Terça-feira, né? Na próxima terça-feira será o encerramento. No encerramento, viu, meus amados irmãos, eu quero pedir à igreja, venha para a igreja, os obreiros todos, venha para a igreja, para fazermos um encerramento aqui abençoado, né? Cristo Jesus. A você que está aqui, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te encha de graça, e que você continue assim, fazendo a obra do Senhor, lutando. A gente que prioriza, isso é maravilhoso, priorizar o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. A você que não veio, Deus abençoe a sua vida, para que você, a partir de hoje, coloque a meta de servir ao Senhor e de estar na presença do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão rica e tão maravilhosa. Somos nada, mas dependemos de Ti para tudo na nossa vida. Derrama sobre nós o Teu Espírito, abençoe a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e que todos juntos digamos amém. Glória a Deus. Deus abençoe a